Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o direito previdenciário, sobre doenças mentais que geram direitos a benefícios por incapacidade. Se você tem interesse nesse tema, segue no vídeo, tá? Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de repetir o mantra do nosso canal, né? Como vocês sabem, né, a gente precisa da interação de vocês, das curtidas, dos comentários, para que nós tenhamos mais engajamento aqui no YouTube. Então aproveite esse momento, faça essa gentileza para mim, curte o vídeo, tá? Comenta, deixa um comentário, uma interação. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui, para que a nossa comunidade cresça, tá? E que alcance mais pessoas nesse mundo do YouTube. Antes de qualquer coisa, quando eu falo de benefícios por incapacidade, é importante que vocês tenham em mente que eu estou me referindo aí essencialmente a 3 tipos de benefício, tá? Existem os benefícios assistenciais, né? Na verdade existe o benefício assistencial, que é o BPC-LOAS. Doutor, quem é que tem direito ao BPC-LOAS? Quem tem renda baixa, abaixo de 1/4 de salário per capita na família, e tem deficiência ou idade avançada, tá? E quando eu falo de doenças mentais que geram direito ao BPC-LOAS, eu estou falando aí no enquadramento dessa doença como uma deficiência, tá? Que é realizado perante o INSS e depois, caso tenha negativo, perante a Justiça. Outro benefício por incapacidade que eu me refiro é o auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, que é devido para aquela pessoa que trabalha, né, que verte contribuições e que cumpre a carência, né? E digamos assim, a escada, o nível superior desse benefício, que é a aposentadoria por invalidez, que é quando você não consegue mais recuperar as suas condições para o trabalho, né? Então, eu sempre comento aqui no canal que não é propriamente a doença que gera direito ao benefício previdenciário, mas a incapacidade, né? De modo que se você tiver uma doença em estágio inicial, você não vai ter direito a benefício por incapacidade, porque você ainda pode trabalhar, você ainda tem a plena capacidade para o trabalho, tá? Mas voltando aqui ao tema do nosso vídeo, eu separei uma lista das principais doenças que geram direito a benefícios por incapacidade, né? Esses 3 que eu mencionei, né? E essas doenças são doenças mentais, tá? Doenças que afetam o sistema nervoso, tá? E assim, eu já tenho clientes aposentados, né, que recebem benefícios, né, no âmbito dessas doenças aqui, que eu vou mencionar no vídeo. Portanto, preste atenção até o final, você pode acabar se enquadrando em uma dessas doenças que eu vou mencionar aqui. E a gente vai começar por uma doença que é muito comum, afeta muitas pessoas, tá? Que é a ansiedade, tá? A ansiedade pode ser um problema simples, né, que afeta a grande maioria dos brasileiros, né, quando ela não traz a incapacidade, mas ela pode também se agravar e gerar grandes problemas para as pessoas, né? Quando a ansiedade se agrava e vira um TEG, um transtorno de ansiedade generalizado, ou uma síndrome do pânico, né, você tem aí elementos que garantem o recebimento de benefícios por incapacidade. Ah, doutor, eu não tenho perspectiva de recuperação, o psiquiatra já disse que eu não vou melhorar nunca, que meu problema é crônico, que eu não tenho como trabalhar, tá? Que eu tenho um transtorno generalizado de ansiedade, com síndrome do pânico, com psicoses, com problemas variados. Nesse caso, você vai ter direito à aposentadoria por invalidez, em virtude do seu quadro ansioso, né? Mas é muito importante que você avalie o grau da deficiência, né? E essa avaliação é feita de forma parcial pelo perito do INSS e acaba sendo revista no judiciário, tá? Então é muito difícil hoje você conseguir benefício por incapacidade no INSS por ansiedade, mas no judiciário você consegue, tá? E falando da ansiedade, é óbvio que a gente tem que comentar também da depressão, né? Porque são como se fossem faces da mesma moeda, né? Você tem ansiedade ali inicialmente, depois você tem um quadro de depressão. Muitas pessoas sofrem com a depressão, né? A depressão afeta muitas pessoas, né? Expõe a saúde de muitas pessoas a risco. A gente sabe a gravidade dessa doença. Então, sim, a depressão assegura benefícios, tá? Tanto benefícios assistenciais, o BPC-LOAS, como o benefício de auxílio-doença, como o benefício de aposentadoria por invalidez. Tudo vai variar, tudo vai depender do fato de você ter contribuições para o INSS, né, e da gravidade do seu quadro de doença. Se sua doença for muito grave,
você pode sim se aposentar por depressão, tá? Geralmente são aquelas pessoas que fazem uso de muitas medicações, né, que tem problemas, tem princípios de suicídio, enfim, é uma doença muito grave, muito séria, né, que está na nossa sociedade, muito ligada ao nosso estilo de vida moderno, cada vez mais acelerado, né, e atinge muitas pessoas. Então sim, se você tem essa doença, você pode se aposentar. Vamos para a terceira doença agora, pessoal, que é o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é uma doença que afeta pessoas, muitas pessoas no Brasil, né? Envolve variações comportamentais, né? E muitas pessoas se aposentam por conta dessa doença, né? E aqui calha chamar atenção para um aspecto interessante, porque muitas pessoas, quando medicadas, não externam doenças psiquiátricas, né? E parecem até que estão bem, mas não estão. Não podem exercer atividades que envolvam estresse, não podem se expor ao cotidiano. Então é muito importante avaliar esse aspecto, né? E é esse aspecto que os peritos do INSS deixam a desejar muitas das vezes, tá? Como aquela pessoa lidaria com as atividades do cotidiano sem agravar o seu quadro de saúde, tá? Transtorno bipolar assegura benefícios, deixo as demonstrações para vocês, né? E os benefícios podem ser, inclusive, de aposentadoria por invalidez, a depender da gravidade do transtorno e do risco que o indivíduo representa para a sociedade, tá? Vamos falar agora da quarta doença, né? Que é uma doença também muito comum no Brasil. Você já deve ter conhecido alguém com essa doença, que é a esquizofrenia, né? Eu tenho clientes aposentados por esquizofrenia. São pessoas normais, né? São pessoas que você consegue dialogar tranquilamente, não é maluco, como o povo diz, né? E quando estão medicadas, você sequer percebe que a pessoa tem esquizofrenia, né? É claro que se você pegar a pessoa numa crise, né, você vai notar a presença da doença, mas a pessoa fora da crise é uma pessoa extremamente sã, né, e você consegue conversar tranquilamente. Tenho amigos com esquizofrenia, né, que se aposentaram, graças a Deus, pelo INSS, mas que assim são pessoas excelentes, pessoas ótimas, que eu gosto muito, e que você não consegue notar a diferença. Mas o grande detalhe da esquizofrenia é a sensibilidade do perito, né? O perito tem que avaliar o quadro com sensibilidade, porque também é uma doença que se esconde, né? Você não consegue visualizar muitas das vezes a pessoa que tem esquizofrenia, né? Embora os casos mais graves apresentem alguns aspectos visíveis, né? Você percebe uma variação na fala, enfim. Mas a esquizofrenia também assegura. Existe tanto direito à aposentadoria por invalidez, se a esquizofrenia for grave, tanto direito ao auxílio-doença, se for um nível intermediário e reversível, né, de atividade laborativa. E se você não tiver contribuições para o INSS e for baixa renda, você pode receber o LOAS, tá? Aí eu tenho uma classificação das doenças que envolve agora outras psicoses, né? É claro que você tem várias psicoses e alguns casos não são sequer diagnosticados. Você não tem uma precisão diagnóstica para alguns tipos de transtornos mentais. Você tem um exemplo do Nikola Tesla, por exemplo, aquele engenheiro que revolucionou o mundo da eletricidade, que ele tinha um transtorno mental não identificado. Mas é claro, se esse transtorno, ainda que não identificado, gere a incapacidade para você no seu trabalho, você tem direito a auxílio-doença, você tem direito à aposentadoria se a perda for total e permanente de sua capacidade laborativa. E caso não contribua e seja de baixa renda, você tem um BPC-LOAS, né, que pode lhe auxiliar bastante. A gente tem a demência também como transtorno mental que gera problemas, né? Então, a demência também pode lhe gerar direito à aposentadoria. Se você tem um quadro de demência, você pode se aposentar pelo BPC-LOAS, se não estiver trabalhando, ou por auxílio-doença, e aposentadoria por invalidez é considerado uma doença, tá? Se você estiver exercendo atividade laborativa. E a deficiência intelectual também pode gerar aposentadoria, e aqui eu falo especialmente da aposentadoria pelo BPC-LOAS, tá? As pessoas com deficiência intelectual têm direito à aposentadoria pelo BPC. E para fechar, pessoal, a gente tem a situação dos transtornos do desenvolvimento. E aqui ganha destaque o autismo, né?
A gente comenta muito sobre o autismo no canal, né? Nós sabemos da gravidade dessa situação, afeta muitos pais, muitas mães. Você pai, você mãe, basicamente vive para sustentar, vive para trabalhar para uma criança autista, né? Os gastos são outros, é uma outra realidade de vida, né? E o acolhimento estatal é uma conquista diária, né? Não é fácil, a gente sabe que muitas vezes a gente se depara com a falta de empatia, né? Até dos juízes, das pessoas, enfim, com os quadros de autismo. Então a gente tem que lutar diariamente. Mas o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que, o celular está tocando aqui, é que o autismo gera direito ao BPC-Loas, tá? Você mãe, você pai de criança autista e membro de família de baixa renda, você tem direito a esse salário mínimo, né, como reposição de parcela dos seus gastos. Parcela porque eu sei que não é suficiente, né? Mas parcela dos seus gastos com uma criança autista, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e acompanhem nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Estou sempre postando conteúdo para vocês, tá? Tchau!